Muita gente acha que celulite tem relação exclusiva e direta com a gordura. Mas você já reparou que tem muitas pessoas magras que também têm celulite? Que tal a gente entender a diferença de celulite, que é o fibroedema geloide, para a gordura localizada agora? E a gente ainda vai falar também sobre os tratamentos, como tratar a gordura localizada e como tratar o fibroedema geloide. Vamos nessa? Então se acomode por aí que a gente tem muito o que conversar. Pode até parecer que celulite e gordura é tudo a mesma coisa, mas os tratamentos que funcionam para a celulite não são exatamente os mesmos para a gordura localizada e vice-versa. Antes da gente entender como tratar cada uma dessas disfunções, a gente precisa definir o que de fato é celulite e o que é gordura localizada. Porque embora possa parecer a mesma coisa, a origem e a estrutura dessas duas condições são bem diferentes. A celulite ou fibroedema geloide é uma disfunção da pele causada por uma alteração do sistema circulatório e linfático, com edema, polimerização da substância fundamental amorfa e alteração no tecido adiposo. Ela é visível como aquelas ondulações que parecem furinhos e acontece principalmente nas coxas, no bumbum e até no abdômen. Celulite é uma condição que está muito relacionada com a circulação sanguínea, linfática e por isso até pessoas mais magras podem ter celulite. Sem falar também na constituição anatômica do tecido adiposo feminino, que vai favorecer e contribuir para o surgimento do FEG, que é muito diferente nos homens. Já a gordura localizada é exatamente o que o nome diz, um acúmulo de gordura em regiões específicas do corpo. Ela está mais relacionada ao metabolismo e aos hábitos alimentares, mas também com algumas questões hormonais. A gordura localizada ela costuma ser mais resistente aos exercícios, à dieta e se concentra principalmente na região do abdômen, na barriga, nos flancos e no culote. Chegando até aqui, se você estiver gostando, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrita para você não perder nada. Todo dia praticamente tem conteúdo novo aqui. Compartilha também esse conteúdo com mais pessoas e se após o like aparecer o botão de hypar o vídeo, clica nele. Assim você me ajuda a impulsionar esse vídeo para mais pessoas e fortalece ainda mais o meu trabalho aqui no YouTube. Não se sabe ao certo qual fator vem primeiro na formação do fibroedema geloide, mas acredita-se que ela se forma por conta de uma alteração na microcirculação, o que vai gerar um edema, que é um acúmulo de líquido, e também por conta do aumento da gordura nas camadas mais superficiais da pele. Em estágios mais avançados, há também a consistência da substância fundamental amorfa, pode ter um processo inflamatório ali instalado, formação de fibrose e até dor. No caso da gordura localizada, o processo é um pouco diferente. Aqui o excesso de gordura ele é armazenado em áreas específicas do corpo, geralmente por questões metabólicas e hormonais. O corpo ele tende a guardar essa gordura para poder usar como fonte de energia em momentos de necessidade. Mas essas reservas elas acabam se acumulando, especialmente se não houver um controle adequado da dieta, da alimentação e da prática de atividade física. Tem vídeo meu aqui onde eu explico com muito mais detalhe esse processo de formação da gordura. Eu vou deixar o card aqui que se você tiver interesse, você assiste depois. Agora que você já sabe a diferença entre celulite e gordura localizada, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos eficazes para cada uma dessas disfunções? Vamos começar pela celulite. Para tratar o fibroedema geloide é essencial melhorar a circulação sanguínea, linfática, por isso alguns dos tratamentos mais indicados são drenagem linfática por auxiliar na redução da retenção de líquido, o que vai ser essencial para poder diminuir o aspecto da celulite. Radiofrequência, ela atua estimulando a produção de colágeno, de elastina, o que vai melhorar a textura da pele e suavização também dessas ondulações, sendo muito boa para a celulite flácida. Ela ajuda também na fibrose, então ela vai ser muito bem-vinda na celulite fibrótica ou então celulite compacta. O ultrassom ele age promovendo o amolecimento da substância fundamental amorfa e da fibrose também, se houver. Vai ser um excelente aliado. Eu adoro o ultrassom para o tratamento do fibroedema geloide. A gente pode utilizar também massagem modeladora para poder melhorar a circulação, favorecer as trocas metabólicas, oferecendo uma melhor nutrição e oxigenação do tecido. Esses tratamentos combinados eles têm um efeito muito mais potente e acelerado. Então a combinação de drenagem com ultrassom, por exemplo, ela vai ser excelente.
Tem vídeo meu aqui onde eu falo mais sobre essas combinações. Eu vou deixar o card aqui para você poder assistir depois. Diferente da celulite, no tratamento da gordura localizada, a gente precisa focar mais na gordura, estimulando a lipólise ou então a quebra das células de gordura dos adipócitos. A gente também vai aumentar o metabolismo e gasto energético. Alguns dos tratamentos mais indicados são criolipólise. Esse é um dos métodos mais eficazes para poder tratar gordura localizada. Ele vai atuar congelando as células de gordura, que vai promover a morte celular e, consequentemente, a diminuição da gordura. Lipocavitação, a gente vai utilizar ondas ultrassônicas que vão destruir as células adiposas. Esse tratamento ele também é bem eficaz. E a gente pode utilizar também a eletrolipólise. Então, a gente vai estimular a quebra da gordura por meio das correntes elétricas, e aí a gente vai gerar, o que a gente chama de lipólise, sendo excelente para poder tratar, aquelas áreas ali de acúmulo de gordura. Perceba que no tratamento da gordura localizada, eu não coloquei como tratamento principal a drenagem linfática ou ultrassom de 3 MHz terapêutico. Essas diferenças de tratamento ou parâmetros do equipamento nos mostra o quão diferentes elas são e como os tratamentos serão distintos também. Em alguns momentos, esses procedimentos eles vão se completar ou então eles vão se encaixar, mas a conduta e o objetivo vão ser diferentes. É importante deixar claro que tanto para a celulite quanto para a gordura localizada, os tratamentos eles precisam ser realizados com regularidade para que os resultados neles sejam alcançados e mantidos. No tratamento do fibroedema geloide, a gente precisa atuar na circulação sanguínea, linfática, na substância fundamental amorfa e também na gordura localizada. Enquanto que o tratamento da gordura localizada, a gente vai se restringir, a uma atuação na gordura mesmo. O processo de tratamento do fibroedema geloide é bem mais complexo e difícil ao meu ver. Me diga aí se você concorda comigo. Agora a gente vai ver sobre os cuidados em casa, o que é que a cliente precisa fazer em casa. Mas antes, me diga aí se meu conteúdo está te ajudando ou se ele já te ajudou de alguma forma. Se sim, você puder, apoie o nosso canal. Dessa forma eu consigo seguir aqui dedicada a esse trabalho, trazendo mais conteúdo com muito mais qualidade para você. Você pode me apoiar se tornando membro do canal aqui no YouTube ou então através do QR Code que está aparecendo aí na tela. Das duas formas você vai me ajudar muito e para facilitar todo esse processo eu deixei os links na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha por lá. Para quem já é membro e apoiadora do canal, o meu muito obrigada. Em casa é super importante seguir esses passos para o tratamento das duas disfunções. Então a gente precisa focar na alimentação e hidratação, então estimular uma dieta rica em antioxidantes e em água pode ajudar muito na manutenção da pele e também no controle da gordura. Então mantenha uma dieta equilibrada e adequada para a sua necessidade e beba água. Outro ponto é exercício físico, então manter a musculatura firme ajuda tanto na celulite quanto na gordura localizada. Então faça exercícios de força combinado com exercícios aeróbicos, isso aí vai ser fundamental. Cosméticos. Utilizar ativos como cafeína e centelha asiática são excelentes coadjuvantes para o tratamento da celulite e também da gordura localizada, mas eles precisam ser utilizados de forma constante, então é importante adquirir esse hábito. Às vezes a gente só lembra de utilizar o skincare no rosto, mas o corpo ele precisa também, então esses cuidados diários vão ajudar a manter os resultados dos procedimentos. Então a gente não pode esquecer deles. Agora que você entende a diferença entre celulite e gordura localizada, pode recomendar e aplicar os tratamentos mais adequados para cada caso, sempre com foco no resultado. Tanto a celulite quanto a gordura localizada possuem desafios e exigem estratégias específicas. Ao escolher o tratamento certo, você vai conseguir atender suas clientes de forma personalizada e eficaz. Me conta aqui qual tratamento você mais realiza para fibroedema geloide e qual você mais utiliza para tratar a gordura localizada. Me conte tudo, eu quero saber muito como é que você lida com esses casos no seu dia a dia. Se tiver dúvidas, eu vou amar responder e continuar conversando com você. Então coloca aí tudo nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!